Neemias capítulo 8, e hoje vamos falar sobre restaurando a devoção espiritual. Restaurando o fervor espiritual. Diz assim a palavra de Deus, Neemias capítulo 8. Em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Massaías, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E agora vamos colocar-nos de pé e continuar a leitura da palavra de Deus. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serbia, Jamim, Acub, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Aná, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Sai ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Podem sentar-se. Se alguém que deseja uma Bíblia para acompanhar o sermão, levanta a sua mão e o Rui Pedro irá entregar uma Bíblia de oferta, está bem? Basta apenas levantar a mão.
e o Rui Pedro irá entregar uma Bíblia de oferta. Nós temos o prazer de oferecer a palavra de Deus. Está bem? É uma oferta para vocês. E é o mais importante que temos para oferecer. Acabamos de ler Neemias 8. Para os amantes de futebol, a pré-temporada já começou e é um período, como bem sabemos, para restaurar a forma física dos jogadores, que irá permitir que os mesmos estejam preparados para as dificuldades e exigências de uma longa época que se avizinha. Sempre com o alvo, obviamente, quando cada equipa começa, o alvo é serem bem-sucedidos, é triunfarem. Há, por isso, nesta época de pré-temporada, há estágios agendados que consistem em separar um tempo específico num lugar determinado para ficar em forma e concentrar todos os esforços em ficar em forma, em ganhar espírito de grupo, em aprender e assimilar o conhecimento das táticas que eles querem que os façam triunfar. No entanto, ao longo de toda a época, nós sabemos que a pré-temporada não é suficiente. Ela é importante, mas ela não é suficiente. Ao longo de toda a época, os jogadores irão necessitar de serem relembrados das mesmas coisas, treinados sobre as mesmas coisas e aperfeiçoados sobre as mesmas coisas. Em Neemias 8, no texto que acabámos de ver, nós vemos algo parecido, pelo menos para mim, àquilo que nós conhecemos como uma pré-temporada, com um estágio, num lugar determinado, todos reunidos, com um propósito comum de poderem restaurar a sua devoção espiritual, o seu fervor espiritual. E nós sabemos pelo texto que acabámos de ler que este estágio teve 7 dias, juntos, num só lugar, com esse propósito, sendo treinados, ensinados sobre a palavra de Deus, sobre o livro da lei, repetidamente ao longo desses 7 dias. Nós vemos aqui Neemias como treinador, nós vemos Esdras aqui, que aparece aqui pela primeira vez no livro, nós chamaríamos o preparador físico, ou o preparador espiritual, melhor dito. E ambos aqui no capítulo 8 unem esforços com o objetivo de levar o povo, ou na linguagem do futebol, o plantel, a uma restauração da sua devoção, do seu fervor espiritual, a uma restauração do conhecimento da palavra de Deus, de quem é Deus, para que eles pudessem estar prontos para enfrentar e viver corretamente a nova vida de exilados de regresso a Jerusalém. E nós sabemos que esta vida seria e estava a ser marcada por muitas tentações, por muitas dificuldades de fora, de dentro, adversários inumeráveis à sua volta. E nós vemos aqui então o povo, todo o povo, juntamente com os seus líderes, concentrados nesta restauração da sua devoção espiritual, nesta restauração do seu fervor espiritual. E isto acontece, e só pode acontecer, pela palavra de Deus. Reparem, neste capítulo, eu sei que não deu tempo para vocês contarem, mas é muito fácil saber qual é o tema principal deste capítulo, desta passagem. Qual é a grande ideia central da passagem? Porque, por 9 vezes, o autor menciona lei, Torá. E a Torá, pensem na lei, não apenas como os mandamentos do Senhor, mas como toda a instrução de Deus, toda a palavra de Deus, toda a vontade de Deus. E eles tinham a Torá, sabemos, os 5 primeiros livros da Bíblia que nós também temos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 6 vezes mais também, não chama lei, aqui neste capítulo, mas chama o livro. O livro de Deus. Deus deixou a sua palavra revelada para nós a conhecermos e para nós aplicarmos a sua palavra às nossas vidas. E nesta restauração da devoção, do fervor espiritual pela palavra, nós vamos ver que começa e só pode começar a verdadeira restauração da devoção espiritual nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa igreja, por meio
da exposição da palavra, do ensino da palavra. Reparem, versículo 1. Todo o povo se ajuntou como um só homem e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Que o trouxesse para ler, que o trouxesse para ensinar, como nós vemos nos versículos seguintes. Então reparem aqui, todo o povo se ajuntou com um só homem neste propósito, no 7º mês, isto seria em setembro ou outubro, menos de uma semana depois da reconstrução dos muros de Jerusalém, da conclusão desta restauração, reconstrução dos muros de Jerusalém, há esta convocatória ou este ajuntamento do povo. E é o povo que demanda aos seus líderes que tragam a palavra de Deus e que ensinem a palavra de Deus. O povo estava unido. E isto era visível, não só unido por estarem juntos num só lugar. O ajuntamento, a igreja é isto. A igreja é um ajuntamento de pessoas. É por isso que nós resistimos durante o tempo da pandemia, e volto a repetir, quando tínhamos as transmissões, jamais falámos em igreja online. Não existe tal coisa como igreja online. A igreja é uma assembleia. É um grupo de pessoas que se reúne. E uma igreja que não se reúne é uma contradição do que é uma igreja. É um ajuntamento de pessoas. Estarmos aqui é um sinal e um testemunho para aqueles que nos vêm entrar por esta porta, a cantar juntos, ouvem a música, ouvem a pregação da palavra, nos vêm a sair por esta porta. É um sinal e um testemunho que nós somos um em Jesus Cristo. É um sinal da nossa unidade. E esse é o propósito da igreja, do povo de Deus. Por isso, este texto, ele não é apenas sobre Israel. Este texto é também, podemos aplicar espiritualmente, sobre nós, a igreja. Pois esta é a vontade do Senhor, que estejamos juntos, reunidos, como um só povo, com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. E o mesmo propósito que vemos que o povo tinha era para adorar ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor. Esse é o propósito pelo qual nós estamos aqui, ou deve ser pelo qual nós estamos aqui esta manhã. Nós, a cada domingo, ou durante a semana quando nos reunimos, nós só temos um propósito principal e primordial: é ouvir a voz de Deus. Essa é a vontade do Senhor para nós. A igreja é este ajuntamento de pessoas centrada na palavra, e é a única maneira de haver um verdadeiro avivamento, uma verdadeira restauração espiritual, fervor espiritual, é se nos juntarmos com esse mesmo propósito, centrados na palavra de Deus. A igreja é um ajuntamento de pessoas, mas não é um ajuntamento de pessoas de qualquer maneira. É na mesma fé, no mesmo espírito, no mesmo propósito, testemunhando assim a sua unidade. Nos reunimos no mesmo lugar, comemos todos do mesmo pão, como acabámos de fazer, cantamos todos as mesmas músicas, ouvimos todos a mesma palavra, dizemos amém às mesmas orações e vivemos todos para o mesmo Senhor. Um resumo daquilo que é a igreja e a vontade de Deus para nós. Aquilo que também o povo de Deus estava a aplicar naquela altura, ao juntar-se, centrados na palavra de Deus. No versículo 1, o povo pediu pela palavra. Pediu para que fosse lida e pregada, ensinada, explicada a palavra de Deus. Amados, essa deve ser a exigência de cada um de vocês. Esse deve ser o grande desejo, aquilo que vos move para virem aqui, para nos reunirmos juntos. É para ouvir a voz de Deus. É terem fome pela palavra de Deus. É isso, este mesmo desejo e pedido, que a palavra seja exposta, lida e ensinada, deve ser aquilo que também vocês devem desejar, que eu devo desejar, que devemos pedir e exigir que aconteça na reunião do povo de Deus. Muitas igrejas fechariam se assim fosse. Se os seus ouvintes exigissem que fosse lida e ensinada a palavra de Deus. Porque em muitas igrejas não se ensina a palavra de Deus. Há filosofias, há autoajuda, há coachings, há tudo isto, palestras motivacionais, mas não se ensina a palavra de Deus. Se os seus ouvintes
exigissem que fosse lida e ensinada a palavra de Deus, muitas igrejas, falsas igrejas e muitos falsos púlpitos, falsos mestres seriam expostos e fechariam. Deixariam de estar abertas. Infelizmente, muitas igrejas são sustentadas por pessoas que não têm a palavra como o seu desejo prioritário. Não é o seu desejo prioritário quando se reúnem conhecer a Deus e buscar viver para Deus. Mas sim, o seu desejo prioritário é serem alimentadas no seu ego. É serem motivadas para os seus próprios desejos e prazeres. Mas esse não deve ser o desejo e a prioridade do verdadeiro povo de Deus. É por isso que eu digo e repito que falsos mestres serão condenados por Deus nesse juízo futuro, mas também os seus ouvintes, aqueles que compartilham coisas deles nas redes sociais, aqueles que se sentam para os ouvir e para os aplaudir, também eles serão condenados. Porque eles dão apoio a esses falsos ensinos, ao liberalismo, ao sincretismo, ao misticismo, ao secularismo. Todos estes ismos entram numa igreja porque não há a palavra de Deus nessa igreja. Porque o povo de Deus não deseja a palavra de Deus. Amados irmãos, que nós possamos ser como aqui os de Israel, pedindo a palavra, exigindo que a palavra fosse lida e ensinada. Que nós possamos ser como os de Bereia, que quando Paulo pregava, examinavam se aquilo que ele ensinava estava de acordo com as Escrituras. É isto que faz uma igreja forte e saudável. A palavra central de todas, ter a centralidade em todas as reuniões do povo de Deus e deve estar em tudo o que se faz nessas reuniões. Nós devemos cantar a palavra, nós devemos orar a palavra, nós devemos pregar a palavra. A única maneira de acontecer uma verdadeira restauração da nossa devoção e fervor espiritual é por meio da palavra, da pregação da palavra. Capítulo 2, Esdras entra em cena pela primeira vez neste livro. Quem é Esdras? Para aqueles que não sabem, a primeira vez que Esdras é mencionado no livro de Neemias, mas Esdras, na verdade, já está ministrando há 13 anos na cidade de Jerusalém. Ele era bem conhecido. Ele o fez desde o ano 458 a.C. até aqui, capítulo 8, o ano 445 a.C. Há um versículo famoso e que para mim resume perfeitamente e descreve perfeitamente quem era este homem e qual era o seu compromisso. Então vamos a um livro antes de Neemias, Esdras capítulo 7, versículo 10. Quem é este homem que o povo pede para que ele ensinasse a palavra de Deus? Porque ele era reconhecido. E repara qual era a missão, a prioridade da vida de Esdras. Versículo 10 do capítulo 7. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Este era Esdras. A sua prioridade na sua vida era buscar a palavra de Deus, era obedecer à palavra de Deus, cumprir, e era também ensinar a palavra de Deus a outros. Amados, que esta também seja a nossa prioridade como cristãos. Seja buscar a palavra de Deus, seja obedecer à palavra de Deus e também ensinar a outros a palavra de Deus. Não tens que ser um pregador, não tens que saber falar em público, mas compartilhar e semear a palavra de Deus. Ler com alguém a palavra de Deus. Hoje no curso de Fundamentos da Fé fiquei maravilhado com o nosso tempo de testemunhos. Só não vou citar as pessoas para não engrandecer as pessoas e glorificar as pessoas, pois eu sei que não buscam isso, mas de como elas de maneira simples estão no seu local de trabalho a ler a palavra de Deus com alguém que ainda não conhece o Senhor, mas estão a buscar e a ensinar a ler junto. Todos nós podemos fazer isso com alguém. Estão a orar por essas pessoas. Amados, que tenhamos também este mesmo exemplo de Esdras.
e possamos abraçar para as nossas vidas este mesmo compromisso e esta mesma missão. Esdras dedicava-se à palavra e a tinha como a mais prioritária e excelente na sua vida e ministério. É assim para ti o tempo da exposição e de ensino da palavra de Deus? Amados, reparem aqui no texto que acabámos de ler. Diz que Esdras leu a lei de Deus, a palavra de Deus, desde a alva até ao meio-dia. Pelo menos 6 horas. E muitas vezes nós reclamamos de um sermão de 45 minutos. E Esdras leu durante 6 horas, só leu a palavra de Deus de maneira contínua. E o povo ficou ali, em pé, 6 horas, a ouvir a palavra de Deus. Tal era a fome por Deus. A minha oração para mim, a minha oração para vocês, a minha oração por este povo que se reúne aqui neste lugar é que tenhamos pelo menos 10% da mesma fome deste povo para ouvir a palavra de Deus. 10%. E haverá uma restauração da nossa devoção espiritual, do nosso fervor espiritual. Reparem, o texto diz, versículo 2, todo o povo, 2 e 3, todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Homens, mulheres, jovens e até, parece aqui, crianças. Os que podiam entender, o texto destaca isso 2 vezes. Os que podiam entender, todos que podiam entender, ali, 6 horas, a ouvir a leitura da palavra de Deus. Crianças também, porque todos necessitam de ouvir e entender a palavra de Deus. Havia aqui uma clara disposição e diligência para ouvir a palavra de Deus. Amados irmãos, vocês podem, de mão no peito, com a mão na consciência, diante de Deus, que vocês têm este mesmo desejo e esta mesma diligência para ouvir a palavra de Deus? Todas as oportunidades que nós temos de ensino da palavra de Deus, público, em pequenos grupos, escola bíblica dominical. Amados irmãos, se queres uma verdadeira restauração do teu fervor espiritual, da tua devoção espiritual, tu precisas de ter esta mesma disposição e diligência que nós encontramos aqui com o povo de Israel. Precisamos ter, irmãos, esta mesma disposição e diligência. Para alguns até o tempo da exposição da palavra é o momento ideal para ir à casa de banho. Agora não sintam, se estão aflitos, é melhor ir à casa de banho e não fazerem aqui, tá bom? Mas procurem fazer antes do culto. Ou depois do culto. Mas o tempo da exposição da palavra muitas vezes é o momento ideal para ir à casa de banho. Para ir para fora ver as mensagens do telemóvel. Para meter conversa nas cadeiras. Amados, que não seja assim. Nenhum benefício trará esta atitude para a tua vida. Também não permitas que com os teus filhos seja assim. Porque eles também precisam de ouvir a voz de Deus. E se assim for, irão perder a voz de Deus. E também irão perder a reverência por Deus. Este povo tinha reverência por Deus. E desejo de ouvir a voz de Deus. Esta é a nossa maior necessidade, amados irmãos. A nossa maior necessidade é ouvir a voz de Deus. Necessitamos, sem dúvida, hoje em dia, a Igreja no século XXI necessita restaurar o seu fervor espiritual. E isto só acontecerá com uma mudança na nossa atitude em relação à palavra de Deus. Em relação ao Deus da palavra e em relação à palavra de Deus. Só assim, amados irmãos, e que o Senhor nos ajude a ter esta mesma atitude. E brota em nós este mesmo intenso desejo. Versículo 6, reparem, depois de lerem a palavra de Deus, Esdras está a ler a palavra de Deus, e voltando a Neemias 8, 6. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O que faz Esdras? O que faz todo o povo depois de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, ele louva. Louvor é a resposta natural à revelação de quem é Deus, por meio da sua palavra. Esse é que é o verdadeiro louvor.
Não está relacionado tanto com a música, ainda que é uma bela arte que deve nos acompanhar e glorifica ao Senhor. E devemos fazer com excelência. Mas o verdadeiro louvor brota de um coração que conhece a Deus e como resposta à revelação de quem é Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Este é o louvor apropriado, que resulta da revelação do conhecimento de quem é Deus por meio da palavra de Deus. Versículos 7 e 8. Nós vemos aqui nomes, vários nomes, de levitas que estavam dedicados durante este dia e nos dias seguintes a ler e a explicar as Escrituras. Este é um resumo perfeito do que é o ministério de um pregador, do que é o ministério de um pastor, que está consagrado ao ministério da palavra. O ensino da palavra de Deus consiste em 3 coisas. Pregação são 3 coisas e não pode faltar nenhuma destas coisas. A primeira delas é ler a palavra de Deus. A segunda delas é explicar a palavra de Deus. A terceira delas é aplicar a palavra de Deus. Se alguma coisa não está presente, então não é pregação. Não é pregação expositiva. Isto é aquilo que nós chamamos pregação expositiva. Expor o texto. Ensinar o texto. Nós vemos aqui que Deus no passado deu ao seu povo sacerdotes e levitas para ensinarem, lerem e ensinar a palavra de Deus. Hoje em dia, na nova aliança em Jesus Cristo, Deus tem um povo, a igreja, e Deus capacita homens específicos para lerem, ensinarem e ajudarem o povo a aplicar as Sagradas Escrituras. São os pastores, são os mestres, são os evangelistas, dotados e dedicados para este fundamental labor de ler, explicar o texto e ajudar o povo a aplicar o texto às suas vidas. Nós devemos, como igreja, zelar por isso. Nós devemos, como igreja, uma igreja que tem verdadeira devoção espiritual, fervor espiritual, ou busca isso, deve zelar pela melhoria das condições daqueles que servem no ministério da palavra, para que eles possam consagrar-se a esse ministério. Devem ajudar na manutenção deste ministério. Devem ajudar na multiplicação destes servos dentro da igreja, e isso será benéfico para toda a igreja. Pois é um ministério fundamental, como vemos aqui, para a restauração da devoção, do fervor espiritual e a sua perseverança. Nós vemos que, restaurando a devoção espiritual, ela vem por meio, e acabamos de ver, da exposição da palavra. Começa por aí, é o primeiro passo. Mas agora reparem os efeitos da palavra de Deus numa vida que está efetivamente em devoção, em fervor espiritual. Nós vemos isso à continuação, nos versículos 9 a 12. Nós vemos aqui os efeitos da palavra. Os efeitos da palavra levaram todos os líderes e todo o povo a consagrarem-se ao Senhor. 3 vezes o povo é convocado a consagrar-se, a separar-se para Deus e para os seus propósitos. Esta é que é a verdadeira devoção espiritual. Nós vemos isso no versículo 9, nós vemos isso no versículo 10, nós vemos isso no versículo 11. Este dia é consagrado ao Senhor, separado para o Senhor e para os seus propósitos. Nós vemos Neemias a guiar o povo nesse sentido, nós vemos Esdras a guiar o povo nesse sentido, e nós vemos os levitas a convocarem o povo nesse sentido, a viverem de maneira consagrada ao Senhor. Especificamente naquele dia, especificamente naqueles 7 dias, naquilo que eu chamei ao início como estágio espiritual de restauração da devoção espiritual. Verdadeiro avivamento se manifesta pela consagração ao Senhor e por separar tempo para Deus e para os seus propósitos. Amados, eles separaram este tempo especial. Um tempo especial para buscar, celebrar e louvar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor. E todos os domingos para nós devem ser assim, como povo de Deus.
É esta a importância do domingo, amados irmãos. É isto que torna o domingo insubstituível. Nada pode substituir a consagração deste dia para o Senhor e os seus propósitos. Para buscar o Senhor. Para celebrarmos juntos ao Senhor. Para louvar juntos ao Senhor. Pois só assim também iremos restaurar o nosso fervor espiritual e manter esta chama bem acesa, bem forte. Todos os domingos são inevitavelmente dias assim para todo o cristão. De forma especial, reunido com o povo de Deus. Este dia não nos pertence para nós, para os nossos propósitos. Pertence para o Senhor. Pertence para os propósitos de Deus. É o dia do Senhor. E eu estou convencido do mesmo pelas Escrituras, que este dia é consagrado ao Senhor e que vemos este exemplo e esta exortação e este mandamento nas Escrituras. Eu estou tão convencido disto, do mesmo, pelas Escrituras, não pela minha opinião pessoal, que eu creio que nem as férias devem ser justificação para suprir este dia consagrado ao Senhor. Nem as férias. Onde tu estiveres, busca ali numa aldeia uma igreja que prega o Evangelho. Se não tiveres uma igreja, reúne-te como família. Lê a palavra de Deus. Cantem juntos a palavra de Deus. Reflitam na palavra de Deus. Consagrem dias específicos. E o Senhor nos chama ao domingo, no dia do Senhor, a separar para Ele. E com esse propósito. Versículo 9, nós vemos os efeitos da palavra, não apenas na razão, mas nas emoções. Choravam. E nós vemos aqui em Neemias, não pranteeis, nem choreis. Este foi os efeitos da palavra. A palavra, ela não é apenas para ficar na razão. Ela é para tocar e transformar o coração. Ela mexe com as nossas emoções. Na verdade, ela deve mexer com as partes, todo o nosso ser. E o nosso ser é resumido em 3 partes, vamos dizer. Não estou a falar que somos da tricotomia, tá bom? Isso para os teólogos que estão aqui presentes. Mas 3 partes nós temos: razão, emoções e vontade. É isto que nos define. A razão, as emoções e a vontade. E a palavra de Deus deve mexer com todas estas 3. Este é que é o bom fruto que se multiplica. Quando mexe com a razão, com as emoções e com a vontade. Nós vemos aqui os efeitos da palavra de Deus numa verdadeira restauração de devoção espiritual. O povo estava profundamente triste, lamentando. E isto foi resultado do convencimento da palavra. A palavra os convenceu do seu pecado, da sua indignidade, das suas terríveis consequências que tinham enfrentado de estarem no cativeiro babilónico pelo juízo justo de Deus. E por isso choravam e lamentavam ao ouvir a palavra. Mas esta é aquela tristeza que Paulo fala, a tristeza segundo Deus. É uma boa tristeza, pois é o primeiro passo para a verdadeira alegria. No versículo 10, os líderes dizem: não chorem mais, não lamentem mais, pois hoje é dia consagrado ao Senhor, porque a alegria do Senhor, versículo 10, é a vossa força. A palavra de Deus é maravilhosa, amados irmãos. Ela mexe com os nossos efeitos. Ela tem que mexer com os nossos efeitos, com as nossas emoções. Por exemplo, a mesma palavra que abate alguém é a mesma palavra que levanta alguém. A mesma palavra que condena é a mesma palavra que salva. A mesma palavra que produz arrependimento é a mesma palavra que concede graça. A mesma palavra que nos faz chorar é a mesma palavra que nos alegra. Esse é o poder da palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A alegria do Senhor, amados irmãos, é a nossa força. É por isso que celebramos na ceia do Senhor, não olhando para as nossas misérias e pecados, mas para a alegria de sabermos que o Senhor não nos tratou de acordo aos nossos pecados, mas estendeu graça sobre nós e continua a renovar as suas preciosas misericórdias sobre nós a cada manhã. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós, como cristãos, devemos ser um povo alegre.
Alegre porque Ele não nos destruiu, mas alegre porque Ele nos salvou em Cristo Jesus. Alegre porque Ele não nos trata de acordo aos nossos pecados. Alegre porque Ele nos renova com as suas misericórdias a cada manhã para conosco. Alegre porque mesmo quando somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Louvado seja o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 12. Os efeitos da palavra aconteceram. Isto aconteceu. A tristeza transformada em alegria. Porque reparem, versículo 12 o que é que diz? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. E o que é que fizeram a seguir? Entenderam, se alegraram e obedeceram. Reparem, diz aqui no versículo 12, se eu não estou em erro, exato, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções. Até enviaram para outros de maneira generosa. Compraram carne para outros, picanha para outros. O que o povo foi fazer é celebraram, beberam e comeram churrasco. Carnes gordas, diz o texto até. Da melhor carne. Picanha, fraldinha, capa de filé, filé de costela. A melhor carne. Era dia de festa e celebração exterior pela alegria que tinham no interior, amados irmãos. É por isso é que os crentes são um povo que come muito. Pela alegria do Senhor, que é a nossa força interior e manifesta-se exteriormente, na alegria que temos de viver e de compartilhar com outros essa vida. Hoje não podemos fazer churrascos, está bom? Estamos em contingência. Não se esqueçam disso, ok? Mas podemos celebrar juntos, assim reunidos, com alegria. Vamos ter um tempo a seguir os casais. Junta-te a nós, está bom? Para celebrar isso mesmo juntos, esse tempo juntos e a alegria do Senhor. De quem nós somos em Cristo. Os efeitos da palavra só foram possíveis porque o povo entendeu a mesma. Este é o alvo principal da pregação. É o entendimento por parte dos ouvintes da palavra. Um bom pregador tem de ser claro. Um bom pregador tem de ser simples. Um bom pregador tem de ser objetivo. Um bom pregador tem de ser prático. Ao ponto que até uma criança que está aqui presente pode entender a mensagem. Muitos pregadores, infelizmente, são como médicos no seu diagnóstico. Não conseguimos compreender o que querem dizer ou o que escreveram na receita ou guia de tratamento. Por exemplo, eritema. O que é isso? O médico diz-me isso. O que é isso? É vermelhão na pele. Ou eructação. Eructação é um arroto. Para que usar esta linguagem? Eu não vou perceber nada daquilo que ele quer dizer. Ou emese. Emese é vomitar, na linguagem médica. Não era mais fácil dizer aos seus pacientes... Eu pelo menos já tive esta experiência, está a ser gravada, então não vou dizer que foi com a minha médica de família. Ela está a falar, eu não estou a compreender nada do que ela está a dizer. Não estou. Está a usar termos que eu nunca ouvi na minha vida. E pregadores são assim muitas vezes. Porque têm estudos, licenciatura, mestrado, doutoramento, PhD, 2, 3. Então vão para as igrejas e pregam desta mesma forma. Começam a falar da união hipostática. E vocês talvez estão a pensar o que é isto. É apenas a união das duas naturezas de Jesus Cristo. A sua natureza humana e a sua natureza divina. Mas nem explicam isto de uma maneira simples. Não era mais fácil dizer que Jesus Cristo é Deus-homem? Ou falam da vicissitude das vidas. Vicissitude. Quantas pessoas vão entender isso no nosso meio? Se refere às mudanças, à sucessão de mudanças. Usam palavras caras que ninguém pode entender. Um pregador deve ter o alvo que todos entendam a mensagem. É isso que irá produzir verdadeira transformação no povo. É o entendimento da palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir a pregação da palavra. A santificação nas nossas vidas vem na verdade, vem pela palavra da verdade, como disse Jesus Cristo. E tudo o que necessitamos, e hoje ouvimos isto na escola bíblica dominical, eu não estive, mas eu sei, tudo o que nós necessitamos está na palavra para a nossa vida, para a nossa piedade. Mas para colher estes bons efeitos, benefícios da palavra de Deus, nós precisamos que o nosso entendimento, as nossas emoções
e a nossa vontade sejam transformados, precisamos para isso, primeiramente, de entender a palavra. Entender a palavra. É o que trará a verdadeira restauração da devoção, do fervor espiritual. Por último, para não ser como Esdras, 6 horas. Do versículo 13 ao 18, nós já vimos na restauração da devoção espiritual, nós já vimos a exposição da palavra, os efeitos da palavra. Agora vamos ver claramente a vontade em ação, a execução da palavra. Está literado, já viram? Podem memorizar mais facilmente. Versículo 13 a 16. Os líderes das famílias, diz o texto, buscaram prestar atenção à palavra de Deus. Para os homens aqui presentes. Vocês são chamados a dar o primeiro passo, a ter a iniciativa de buscar que tu e a tua família conheçam o Deus da palavra por meio da palavra de Deus. É isto que vemos a acontecer aqui. Numa verdadeira devoção espiritual, os líderes, sendo exemplo, guia, intencionalidade e tendo a iniciativa para que isso aconteça. Para que as nossas esposas possam aprender a palavra de Deus, para que os nossos filhos possam conhecer a Deus. É isto que vemos os líderes das famílias aqui, versículo 13 do capítulo 8. Os cabeças das famílias de todo o povo, diz o texto. Os sacerdotes e os levitas, os líderes espirituais. E isto se juntaram para atentarem nas palavras da lei. Domingo não foi suficiente. Eu acho isto maravilhoso. Este é que é um verdadeiro avivamento espiritual. Porque às vezes parece que o nosso domingo é rutinário. Já estamos tão habituados a ele, é uma rotina. Fazemos, vimos aqui, estamos um pouco, depois vamos à nossa vida. E esquecemos tudo aquilo que foi falado. E esquecemos todos os efeitos da palavra de Deus nos nossos corações. Numa verdadeira devoção espiritual, nós vemos aqui que o povo no dia seguinte voltou por mais, com mais fome. Amados irmãos, devemos continuamente buscar ao Senhor nos nossos lares, diariamente, para esse fervor espiritual ser uma realidade nas nossas vidas, lares e também na igreja. Eles obedeceram à palavra, eles prestaram atenção à palavra, aos mandamentos da palavra, e diz o texto que eles obedeceram à palavra porque eles celebraram a festa dos tabernáculos, e reparem como diz versículo 15, na parte final, como está escrito. Reparem que eles obedeceram à palavra, celebraram esta festa dos tabernáculos, como está escrito, como foi determinado por Deus. Eles não fizeram o que lhes apetecia. Eles não cultuaram como acharam melhor. Eles preocuparam-se por fazer tudo de acordo a como está escrito. Amados, Deus abençoa a obediência à sua palavra. Este é o verdadeiro sacrifício que Deus busca. É um coração obediente. Nós devemos ter cuidado até nos nossos cultos a entregar ao Senhor aquilo que Ele escreveu e determinou. E muitas vezes, em muitos cultos evangélicos, se entrega fogo estranho porque se entregam coisas que não estão escritas na palavra de Deus e foram acrescentadas por homens. É o copo de água ou o garrafão de água que é vendido para a unção e para abençoar. É até trazer para o culto coisas que são práticas que não são erradas por si, mas Deus não determinou para o culto. Não determinou para o culto. Determinou para há lugar na cultura, há lugar nas nossas vidas, há lugar em outras atividades, em acampamentos, mas não no culto congregacional. Shows. A igreja não é para um show musical. A igreja é para o canto congregacional. Todos a cantar. E tem que cantar músicas que todos consigam cantar. A igreja é para isso. A igreja é para pregar a palavra de Deus. Não é para substituir a palavra de Deus com teatro. Teatro não está nas Escrituras. Amados, muito cuidado para não oferecer fogo estranho. Não seremos abençoados. Jamais o Senhor nos visitará se oferecermos fogo estranho.
mas sim abençoará a sua igreja, que é fiel e busca obedecer de todo o coração à sua palavra em tudo aquilo que faz, inclusive nas suas reuniões, nos seus ajuntamentos. Versículo 17. Reparem o resultado desta devoção, deste fervor, deste avivamento espiritual. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, até aquele dia, e houve muita alegria. Amados, nunca houve assim até aquele dia. Não é que foi a primeira vez que celebraram a festa dos tabernáculos, mas daquela forma, com aquele vigor, com aquele entusiasmo, com aquela fome por Deus, nunca eles experimentaram um avivamento. Um avivamento. E reparem a característica e uma marca de um verdadeiro avivamento. Numa vida, numa igreja, houve muita alegria. Muita alegria. Muita alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 18. Ainda Neemias 8. Dia após dia leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último. E celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. Depois dessa festa dos tabernáculos, que era uma lembrança da peregrinação no deserto, uma lembrança para o povo da sua fragilidade no deserto, viviam em cabanas, mas Deus os sustentou no deserto. Era uma memória da fidelidade de Deus, da graça de Deus. Isso gerou muita alegria, lembrando-se de quem era Deus, das suas promessas, dos seus feitos. E reparem que este fervor espiritual era tanto que um dia não foi suficiente. E que esta fome pela palavra de Deus se traduziu, resultou em mais outros 7 dias seguidos, em que o povo desejava ouvir a palavra de Deus e ser ensinado sobre a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. Amados irmãos, a minha oração hoje para nós é que hoje para nós este culto não seja mais um culto. Não seja mais um evento nas nossas vidas. Não seja mais um dia de domingo. Eu desejo que o Senhor nos possa dar esta mesma devoção, este mesmo fervor espiritual, em poder querer mais e buscar mais de Deus continuamente, todos os dias da nossa vida. Amados, que este não seja mais um culto para nós, como parte da nossa rotina, mas pela graça de Deus possa produzir transformação verdadeira na tua vida, e também oro que seja assim na minha vida. Aplicações finais, já terminando, sobre aquilo que acabámos de ler, mais algumas aplicações finais. Que fique bem claro, igreja, se nós queremos um avivamento, uma renovação espiritual nas nossas vidas, nos nossos lares, uma restauração do nosso fervor individualmente e coletivamente como igreja, tal não pode ser, nem nunca será fabricado por recursos humanos. Nós precisamos dos recursos divinos, dos recursos espirituais, pois esse verdadeiro avivamento, renovação espiritual, ela é uma obra divina que acontece por meio da pregação da palavra de Deus. Seja ela a nossa prioridade. Ler e aprender e obedecer, aplicar a palavra de Deus às nossas vidas. Necessitamos, por isso, dispor-nos à palavra, amados irmãos. Não apenas ao domingo, mas todos os dias da nossa vida. Leiam a Bíblia nas vossas casas. Coloquem versículos nas vossas paredes. Exponham-se à palavra. Necessitamos de ter disposição e dedicação para ler, ouvir, refletir, estudar, aplicar a palavra de Deus. E o Senhor nos visitará de uma maneira como nunca antes fomos visitados. A palavra, ela tem o poder para revelar-nos quem é Deus. A sua verdade tem o poder para equipar-nos para viver corretamente, para dar-lhe a glória que é devida. Sejamos um povo centrado na palavra, que possamos esquadrinhar tudo
à luz da palavra, não à luz da política, até nem à luz da ciência, não à luz das filosofias humanas, não à luz da sociologia, mas à luz da palavra de Deus. Um povo centrado na palavra. Devemos esquadrinhar tudo à luz da palavra. Amados, que o Senhor nos dê a graça e que vocês zelem por isto nesta igreja como prioritário. Tudo o resto pode falhar. Mas que não haja ensino deficiente no nosso meio. Que a aprendizagem seja uma coisa séria no nosso meio. A aprendizagem da palavra de Deus. Que também não nos contentemos com entendimento sem aplicação. Que possamos ser ouvintes da palavra, mas como Tiago diz, praticantes da palavra, sobretudo. Jesus disse, nas suas palavras, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra que nos foi dada, ela aponta para Jesus Cristo. Ele é o nosso pão da vida. Ele é o nosso maná celestial. Ele é a fonte de água viva. Devemos alimentar-nos dele continuamente, da sua palavra, e assim encontrarmos a verdadeira satisfação que só ele pode oferecer às nossas almas. Jesus também disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha palavra. Essas que ouvem e obedecem são as suas ovelhas. E se tu estás a ouvir e obedecer à palavra de Cristo, tu já és uma ovelha sua. Tu já pertences a Ele. E somos chamados a seguir a Ele como verdadeiros discípulos. Se tu ainda não ouves nem obedeces à sua voz, à sua palavra, o convite hoje também é para ti. Hoje também podes obedecer à sua palavra, ouvir, obedecer e seguir a Jesus Cristo, para assim receber vida eterna. Vida eterna, que somente em Cristo nós achamos, somente na sua palavra. Vamos orar. Senhor, abençoa o teu povo aqui reunido, a tua igreja, Pai. Que possamos continuar a desejar ardentemente e mais a tua palavra, mais de Cristo, Senhor, e alimentarmos mais dele. Senhor, que possamos ser conhecidos por ovelhas que ouvem e obedecem, pois essas são as marcas daqueles que te pertencem. Aqueles que estão unidos ao teu Filho Jesus Cristo. Pai. E Senhor, se por meio do teu Espírito convences aqui alguém de que ainda não ouve e obedece a Jesus Cristo, que ele hoje possa se entregar-se absolutamente a Jesus Cristo. Confiar nele como seu Senhor e Salvador. Ouvi-lo, obedecê-lo e segui-lo, para assim receber a vida eterna. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém.